Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem vem adorar a Deus nessa manhã? Amém? Aleluia. Queridos, nós temos um tema, que é o Efatá. E a palavra que eu estava orando, pedindo a Deus para trazer essa manhã, óbvio, é uma palavra que tem a ver com efatar, com abrir, com entender. Porque o texto do efatá fala que o moço não ouvia, e por isso a sua fala era uma fala complicada de entendimento. Até que ele chega a Jesus, e Jesus pega um pouco de saliva, toca na sua língua e diz a ele efatá. Mas perceba que o problema era auditivo. E Jesus toca na língua. E a surdez some e a língua volta a falar certo. Grande mistério. Dito isso, abra a palavra de Deus no livro de Josué, o capítulo de número 24. Nós vamos trabalhar esse tema aqui. O versículo é o de número 15 apenas, amém? Josué 24, versículo 15. Deus abençoe, meu filho, o som ficou bom. Deus abençoe. Quem achou, diga eu achei. Deus abençoe a vida do pastor Edilson, que me concedeu essa honra, a vida do pastor Bruno Bispo, que eu sempre, que ele veio aqui, eu estava ali sentado ouvindo, a todos os irmãos que dirigem esse trabalho, aos diáconos amigos, ao diácono Wanderson, aos irmãos, da EDP, e todos os demais irmãos. Quem achou, diga eu achei. 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Tira um minutinho para cá. Tairão, não me deixa, por favor, porque eu fico com vergonha. Não estou com a voz boa. Já não é boa. Sem um som para suavizar, piorou a situação. Queridos, ontem, pela oração de madrugada e à noite, pedindo a Deus uma palavra para trazer esta manhã, como de costume sempre faço. Eu não gosto de chegar nos lugares e dizer aquilo que penso, aquilo que acho, ou aquilo que eu meramente leio, estudo para aplicar à vida dos irmãos, porque eu acho que o meu devocional com Deus é o meu devocional com Deus. Outra coisa é aquilo que o céu tem para falar comigo e a sua vida nessa manhã. E pela oração, Deus me levou nesse texto de Josué 24:15, um texto conhecido de todos. Todos, obviamente, direta ou indiretamente, citam esse versículo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem não conhece esse versículo tem dois problemas: ou primeiro não leu o livro de Josué, ou segundo, nunca ouviu alguém pregando e citando esse versículo, que é muito falado. No entanto, ele tem um significado muito forte. E é dentro desse tema forte e desse significado importante que eu gostaria de lançar essa palavra essa manhã. O livro de Josué é um livro que todos nós conhecemos. A história de Josué é uma história que todos nós conhecemos. É uma história que se inicia com a morte de Moisés. É a história que se inicia
com a trajetória de uma nova liderança que Deus ergue em meio a uma perda importante, que era a liderança de Moisés. A liderança de Moisés era tão importante, e ainda é, de maneira que no capítulo final de Josué, onde ele já está velho, ele diz ao povo que guarde os livros ou a lei do Senhor que Moisés escreveu. Perceba que Moisés é uma figura importante e central dentro de todo o Antigo Testamento. Moisés, ele foi escolhido por Deus para uma missão importante. Moisés foi aquele que, nós sabemos a história, e a história conta que Moisés era poderoso em palavras e também poderoso em operação de sinais. Quando tinha problema, Moisés era chamado para resolver o problema. Quando o mar estava fechado e eles caminhavam ainda até o lugar do mar, a Bíblia diz que eles escutam e ouvem e veem de longe os egípcios chegando perto. A Bíblia diz que eles chegam a Moisés e dizem: "Ei, Moisés, o que você vai fazer? Os egípcios estão chegando até a nós." A Bíblia diz que Moisés ora ao Senhor e Deus escurece para os egípcios e esclarece para Israel. A Bíblia diz que quando eles chegam às margens do Mar Vermelho, o povo agora se desespera e o povo não sabe o que fazer. Então eles falam com Moisés em tom de reclamação. Mas Moisés vai orar a Deus e Deus responde: "O que está nas tuas mãos? Toca o cajado nas águas e esse mar vai se abrir." Perceba a importância de Moisés na história do povo de Israel, mas perceba também que Moisés tem um fim. Moisés tem uma data limite e uma vida para viver até uma determinada situação. Mas no livro de Josué, no capítulo 1, a Bíblia diz que Deus chama Josué e o comissiona para que ele agora dê continuidade à conquista da terra de Canaã, através do seu comissionamento e da sua nova vocação como aquele que iria ser líder diante do povo. Perceba que a tarefa não é fácil. Perceba que a situação não é nada agradável. Uma coisa é substituir eu, uma coisa é substituir o diácono Wanderson, outra coisa é substituir alguém que necessariamente não tem muita importância ou relevância, outra coisa é substituir Moisés, aquele que escreveu o Pentateuco. No entanto, o livro de Josué, ele é importantíssimo também na história, porque sem o livro de Josué, nós estaríamos apenas com a morte de Moisés decretada e o povo, antes de atravessar o Rio Jordão, de conquistar a terra de Canaã e passar por Jericó. Perceba que o livro de Josué, e ele é responsável por conduzir o povo até a conquista da terra e o descanso prometido por Deus. No meio do caminho e do chamado de Josué, é entendido uma primeira situação. O que, pastor? Quando Deus quer operar alguma coisa, Ele não precisa de pessoas que são reconhecidas e respeitadas. Ele precisa de pessoas como Josué, que ouvem a voz do Senhor e começam agora a tomar posse da palavra de Deus e dar prosseguimento naquilo que Ele estabeleceu para a conquista da terra que Ele tem para cada um de nós. A segunda situação que o livro de Josué nos ensina é que há uma muralha, um impedimento para que a palavra de Deus aconteça
para aqueles que estão do lado de cá e precisam atravessar. Mas a palavra vai dizer que a muralha de Jericó, a uma só som, caiu por terra e todo o povo passou pela cidade e a conquistou. De outro modo também, o livro de Josué diz que Deus fez o rio Jordão no tempo da cheia parar, para que o povo de Israel passasse em pé seco e reconhecesse que o mesmo Deus que foi com Moisés também era com Josué. E aqui eu abro um parêntese essa manhã para dizer algo importante. Deus essa manhã está declarando para minha e para a tua vida: se você entender que a minha palavra, ela não é circunstancial, que ela não depende de alguém especial, que ela não está presa a Moisés, mas ela segue todo aquele que a ouve e por isso realiza. Não haverá rio Jordão na tua frente, não haverá muralha que fique de pé diante da tua vida, não haverá palavra que ele não vai liberar para confirmar o chamado, o propósito, a tua casa, a tua família e todas as coisas que ele tem decretado sobre a tua vida. Se tem alguém aqui nessa manhã que recebe essa palavra, levanta a mão e dá um grito de glória ao nome do Senhor. O livro de Josué diz também que na batalha eles precisavam de mais tempo, ou de mais iluminação, porque estava chegando o fim do dia e o povo precisava de algo extraordinário. E a Bíblia diz que Josué ora, e quando ele ora, o sol e a lua se deteve, para que a vitória fosse do povo de Deus. Perceba que todo o livro de Josué e a trajetória do mesmo revela para nós aquele primeiro que ouve, aquele que acredita, aquele que vive o milagre e aquele que tem a certeza que quando ora, Deus faz o céu e a terra se moverem a seu favor. Mas não é isso que eu quero destacar aqui, é apenas para que você entenda a importância do livro de Josué e todos os fatos ocorridos é a conquista da terra que agora está feita e conquistada. No entanto, o povo quando entra na terra de Canaã, eles esqueceram alguns princípios básicos. Qual, pastor? Deus tinha dado ordem para destruir todas as nações inimigas, para tirar do caminho tudo aquilo que era pedra de tropeço, ou que poderia ser alguma coisa que no futuro, não agora no presente, fosse tirada. Mas Israel sempre com o seu coração, às vezes duro, não faz todas as coisas que Deus mandou fazer. Por isso, Josué, no capítulo 22 ao capítulo 24, nós temos 3 reuniões, 2 delas com os líderes, com as lideranças, com os juízes, com os príncipes das tribos, com os representantes. No entanto, no capítulo 24, a reunião já não é mais com as pessoas que representam o povo. No capítulo 24, no versículo 1, no versículo 2, a Bíblia diz que a reunião é com Deus. Josué, no capítulo 22, ele está com a convicção de que ele precisa chamar as pessoas. Ele precisa reunir todo o povo para dar instruções no que diz respeito a repartir a terra. Ele diz, olha, vocês precisam repartir como está escrito, como foi de acordo, como foi todo mundo testemunha do fato
assim precisa ser. A segunda reunião que ele faz, a Bíblia diz que ele já sabia que era velho e avançado de idade. Ele reúne todo o povo, seus cabeças, juízes, príncipes tribais. E ele começa a dizer a mesma coisa que no capítulo 22, ele repete no capítulo 23. Olha, é importante vocês entenderem uma coisa, que vocês precisam amar a Deus, temer a Deus, obedecer a palavra de Deus, para que Deus não venha, assim como fez beneficência a vocês, se tornar para vocês também algo mal, se vocês desobedeceram pela aliança firmada que vocês mesmos fizeram. Perceba que a primeira reunião, ele está falando de repartição e de coisas que diz respeito ao povo. A segunda reunião, ele vai chamar Deus para a conversa e ele vai dizer o seguinte: olha, perceba uma coisa, nós estamos na terra, entramos, eu já sou avançado em dias, e eu preciso deixar uma coisa clara para vocês: vocês fizeram um acordo com Deus, não foi comigo. Vocês se aliançaram com Deus, não foi comigo. Vocês chegaram até aqui pela boa mão de Deus. Vocês chegaram até onde chegaram porque Deus teve misericórdia, porque na batalha feria 1000, porque na batalha Deus esforçava a sua mão, porque na batalha era Ele que fazia o sol parar e a lua se deter, porque quando vocês precisavam de uma provisão, era Ele que se manifestava parando o Rio Jordão, quando não havia possibilidade de derrubar a muralha fortificada, Ele mostrava que no grito de guerra do seu povo, Ele era poderoso para derrubar as muralhas e mostrar que Ele é poderoso para operar infinitamente mais daquilo que pensamos, imaginamos ou esperamos. Mas no capítulo 24, a terceira reunião me chama a atenção. A terceira reunião é uma reunião que ele convoca o povo, mas é Deus que quer falar diretamente. Nós temos aí 11 versículos onde Deus começa a lembrar o povo. Então Josué diz a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, pai de Naor, e serviram a outros deuses. E Deus começa a dizer: eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e os fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a semente de Isaque, Jacó, Esaú, e fiz eles prosperarem. Todo mundo foi abençoado. Enviei Moisés, enviei Arão, feri o Egito, como fiz no meio dele, vocês são testemunhas. E depois vos tirei de lá, e tirando vossos pais do Egito, viste o mar se abrir. Perseguiram os vossos pais com carros e conseguiram. E perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar. E clamaram ao meu nome. E viram que eu fiz no Egito. Então eu vos trouxe a essa terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão. Deus começa a dizer o antes do Jordão e agora o passado, o Jordão e a terra. Deus lembra o povo o seguinte: lembra que vocês estão em uma terra que vocês não trabalharam, em cidades que vocês não edificaram, e nela vocês moram agora. Vocês comem de vinhas, de olivais que vocês nunca plantaram. Perceba que até aqui Deus está falando e lembrando ao povo: olha, lembra de Balaque, que tentou fazer uma palavra contra vocês, mas eu, o Senhor, fiz, ao invés de ele profetizar algo mal, eu fiz ele falar coisa boa. E aqui eu abro um parênteses. É Deus dizendo essa manhã: todas as vezes que alguém
tenta profetizar algo ruim contra a tua vida, Deus transforma em bênção. Todas as vezes que alguém despacha uma macumba na encruzilhada com o teu nome, ele está perdendo tempo, porque a Bíblia diz, Deus diz, que ele não permite que isso aconteça. Por quê, pastor? Porque Deus diz que contra Israel não vale encantamento. Oh, glória a Deus! Sobre a tua vida essa manhã não vale encantamento. Sobre a tua vida essa manhã não vale falar em mal de você. Contra a tua vida essa manhã não adianta dizer que não vai dar certo, porque Deus disse, Efata, vai dar certo sim, vai abrir sim, vai falar sim. A reunião de Deus com o povo termina, e agora Josué toma uma posição, pastor. Qual é a posição? Ele vê que ele está velho, ele toma uma posição correta e segura, que garantiu a estabilidade de Israel durante muito tempo. A Bíblia diz, olha, vocês viram o que Deus fez, o que ele está falando, o que ele acabou de falar. Agora, pois temer ao Senhor. Pelo amor de Deus, gente, temam a Deus, serviu com sinceridade, com verdade, e tira fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Perceba que ele está falando de um passado que permanece ainda vivo no presente. Ele está dizendo, gente, por favor, entendam a obra de Deus na vida de cada um. Perceba como ele conduziu a casa de vocês, como ele conduziu a vida de vocês, como ele salvou vocês, como ele multiplicou sobre a vida de vocês, como ele transformou coisas extraordinárias na vida de vocês. Portanto, o mínimo que vocês devem ter para com Deus é temer ao Senhor com sinceridade e com verdade, tirar fora tudo aquilo que vocês ainda carregam dentro de vocês. Com outras palavras, Deus está dizendo essa manhã, eu já decretei bênção, eu já decretei vitória, eu já decretei a cura, eu já decretei o milagre, eu já manifestei aquilo que você prova e vive até os dias de hoje. Mas pastor, não é só isso que ele está falando, não. Ele está dizendo, ainda existe alguma coisa que você leva dentro do teu coração que está atrapalhando a obra de Deus sobre a tua vida, que está atrapalhando ele de plenamente operar. E ele hoje está dizendo, lança fora, tira da tua vida, tira da tua casa, tira do teu coração, lança fora tudo aquilo que era antes e abraça a promessa que ele estabeleceu sobre a tua vida. Abraça a palavra, abraça a promessa e lança fora aquilo que ele falou para você lançar. Tem crente que carrega fardo, que carrega coisa do passado, que guarda no coração coisas de antiguidade. E Deus está dizendo essa manhã, lança fora. Oh, elevá, suri, come, nevassai. Ele blacandará, ele blacanda. Tu achou que Deus não ia ver isso? Tu achou que Deus não ia te encontrar hoje aqui nessa manhã de abertura? Ele está falando tudo isso que ele está dizendo. Eu tenho Efatá para você, mas para chegar no Efatá é necessário deixar para lá tudo aquilo que lá ficou e se apegar nas palavras que eu falei a Abraão,
a Isaac, a Jacó no passado, quase 15 séculos atrás. E vocês hoje estão vivendo a realização da minha promessa. Deus está dizendo, você vive a realização da promessa por alguém que creu por você no passado. E hoje você está aqui, lança fora aquilo que lhe atrapalha. E chegamos no versículo que nós lemos. Porém, diz ele, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Aqui ele dá 3 formas e situações para a gente. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Perceba que ele não está titubeando. Ele está sendo direto e reto porque não lhe resta muito tempo. Ele já chegou na idade. Ele sabe que não vai permanecer muito tempo. Ele reúne o povo e diz, escolhei hoje a quem você quer servir. Se é Deus de verdade, não dá para abraçar os deuses do passado. Melhor dizendo, as ideias do passado. Não dá para viver como se vivia pensando no passado. Não dá para caminhar com Deus e continuar com a mesma ideia dele, sendo que ele tem uma outra ideia sobre si próprio e sobre a sua vida e sobre aquilo que ele realizou. Primeira situação. A segunda é, ele diz, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio. Perceba que ele diz, olha, vem aqui, chega mais perto. Escolha. É a ideia que teu pai te passou? É a frustração do teu pai que morreu no deserto? É a frustração pela desobediência dele, por isso ele não entrou, mas você está aqui? É a frustração que algo que teu pai fez e por isso você abraçou a ideia do teu pai no passado e o erro que ele cometeu? Se essa é a ideia, abraça, mas abraça mesmo. É Deus dizendo essa manhã, não importa o teu histórico familiar, não importa o que aconteceu na tua casa, não importa o que aconteceu no teu meio familiar, não importa o que aconteceu com os teus pais, não importa quem errou com você, não importa quem te ensinou errado, não importa quem falou o contrário, não importa quem te feriu, não importa quem fez você errar, não importa quem foi aquele boca que falou para você que não ia para frente, que não ia dar certo e que conduziu a tua vida até aqui, mas essa manhã Deus está dizendo o seu histórico familiar para mim, não importa aquilo que fizeram no passado, não pode ser um impedimento para aquilo que eu vou realizar no presente. O que passou, passou, o que importa é agora, aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, aquilo que eu decreto, aquilo que eu falei sobre a tua história, aquilo que eu falei, aonde você ia chegar. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Não importa o antes do Jordão, o Jordão passou, tu está na terra, tu está aqui dentro. Deus está dizendo, abraça a minha causa, abraça a minha palavra, abraça. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele manda o cominará, se calamanchurevá. Meu Jesus do céu, há uma glória de Deus aqui, irmãos. Oh, Espírito Santo. A terceira situação que ele diz é, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz, olha, nós chegamos até aqui juntos, ouvimos a mesma voz, bebemos da mesma fonte,
fomos liderados pelo mesmo líder, ouvimos as mesmas palavras. Vocês são prova que as guerras que nós não conseguíamos vencer, Deus venceu por nós. Deus fez tudo chegar e convergir para esse exato momento. E agora eu digo a vocês, se vocês ainda mesmo assim não querem viver no passado, mas no presente quer trazer para dentro aquilo que não é palavra, aquilo que não vem de Deus, aquilo que é moda em Canaã, aquilo que é novidade em Canaã, Deus está dizendo: olha, não importa aquilo que é no passado, agora é o que está vivendo hoje e o presente. Não traga para a tua vida palavras novas. As palavras de Deus são as mesmas para a tua vida. Não desanima nessa história, não para no propósito, porque aquilo que ele disse no passado ainda continua valendo hoje. Aquilo que ele decretou sobre a tua casa continua valendo hoje. Aquilo que ele decretou sobre o teu ministério continua sendo hoje. Aquilo que ele declarou sobre a tua voz continua sendo hoje. Aquilo que ele decretou sobre a tua oração continua sendo hoje. Tu não precisa de coisa nova, tu precisa de novidade de vida na presença dele, para a glória do nome dele. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posição, posicionamento. Eu e a minha casa vimos, oh glória, vivenciamos, sentimos, tocamos, andamos, oh glória, estamos dentro da terra da promessa e nós não arredaremos pé, porque eu e a minha casa estamos fechados com Deus. Aqui não há espaço para quem vai entrar trazendo novidade, aqui não há espaço para quem vai entrar trazendo coisa do passado, aqui não há espaço para quem vai atribular a minha vida. Aqui, na minha casa, na minha família, nós serviremos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E o povo faz o que quiser. Na minha casa, ainda é Deus quem manda. Na minha família, ainda é Deus quem manda. No teu ministério, ainda é Ele. É Ele. É Ele. É Ele, meu irmão. Pastor, mas o mundo anda de uma forma ou de outra maneira. A tua casa não é o mundo. A tua casa é o lar aonde Deus vai morar. Reage, meu irmão. Bota o passado para fora. E as novidades do presente não deixe entrar. Mantenha a posição firme e pés firmados na rocha, porque Ele é poderoso para manter a tua casa de pé. Aqui tem diferença daquele que serve para aquele que não serve. Tem crente em guerra, tem crente em batalha, tem crente em todo tipo de situação difícil. Mas quando ele chega em casa, oh glória a Deus, ele diz: obrigado, Senhor, porque aqui dentro é a única coisa que faz a minha casa ser um lar. O que? A paz que excede todo o entendimento. Na tua casa tem Deus, na tua família tem Deus, na tua história tem Deus. Não arreda pé não, meu irmão. Não abre mão da tua família não, meu irmão. Não abre mão da tua casa não, meu irmão. Tua casa é teu território sagrado. Tua família pertence a Deus. Zela por ela, a novidade é essa. Mantenha firme e constante as palavras que Ele decretou. Posicionamento. Essa ação de
Josué em se manter firme, ou glória, a Bíblia vai dizer o seguinte: o povo diz: longe de nós abandonarmos ao Senhor nosso Deus, longe de nós aceitarmos a novidade da além do Jordão e cá presente pós-Jordão, longe de nós deixar entrar sobre a nossa casa, sobre a minha vida, sobre a minha história, deuses do passado, maldições que passaram, pessoas que vêm no presente com novidade. Longe de nós continuaremos servindo ao Senhor nosso Deus. Perceba que o posicionamento de Josué trouxe para dentro de Israel a certeza, a convicção de que Deus era poderoso para manter a palavra, para manter o povo unido, para manter o povo crente e acreditando que Ele era suficiente. Ei, meu irmão, se até aqui você perdeu a força, se até aqui houve dificuldade para manter posicionamento, hoje desce posicionamento no céu e fortaleza de Deus para que você mantenha a posição, para que a tua casa não pereça, para que o teu ministério não caia, para que a tua vida não mude e para que você seja aquilo que Ele decretou sobre a tua vida. E eu concluo. A Bíblia diz que Moisés viveu 110 anos e morreu. O que aconteceu, pastor? Durante o tempo dele, todo mundo serviu a Deus. Durante o tempo dos anciãos, que viveram ainda muito tempo, diz a palavra do Senhor, todo o povo serviu a Deus. Perceba que Deus está abrindo a nossa mente para relembrar que aquilo que nós temos de mais precioso depende daquilo que nós somos hoje na presença dEle, daquilo que nós guardamos com preciosidade, daquilo que deixamos para além do Jordão, que não abraçamos no presente como novidade para a nossa vida, mas abraçamos a palavra de Deus que diz: aonde quer que tu colocares a planta do teu pé, vulo tenho dado como herança. Aonde você pisa, tu não pisa sozinho, eu estou pisando com você. Aonde você entra, você não entra sozinho, eu entro com você. Aonde você vai, sozinho você não está. E se alguém vier me perseguir, pastor, não tem problema. A Bíblia diz no Salmo 91 que Deus tem um esconderijo para guardar a tua vida. Ele é eficaz, Ele é poderoso. Deus te guarda na guerra, Deus te esconde na crise. Pastor, o Salmo 91 nem foi escrito, como é que eu vou saber? 1 Reis, capítulo 18, 17, 16. Elias profetiza e diz: não haverá chuva, segundo a minha palavra. Ele some e vai para o ribeiro de Querite. Lá come e bebe, corvo traz carne. Ele bebe da água, a viúva sustenta. E a Bíblia diz que Deus manda ele sair e se apresentar a Acabe. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que havia um servo temente a Deus na casa de Acabe, que manda procurar Elias, e Elias se apresenta. E ele diz o seguinte: olha, não há reino, não há cidade, não houve lugar que o meu senhor Acabe não tenha mandado buscar a tua vida e ele não te achou. Oh, glória a Deus! Elias estava escondido por Deus. Por quê? Porque quando Deus tem um propósito, Wanderson, na vida de alguém, a Bíblia diz que o inimigo não acha, o maligno não lhe toca, a casa não é perturbada, porque Deus é poderoso para manter a tua história viva, para manter a tua posteridade amando, buscando, concluindo a obra que Ele declarou sobre a tua vida.
Ele nessa manhã está abrindo os teus ouvidos, como fez com aquele jovem, dizendo: Efata, ouve a minha voz. Tu não ouvia até hoje, mas hoje, Efata, escuta o que eu estou te falando. Efata, fale o que eu estou mandando você falar agora. É agora. É agora. Perceba que Deus tem uma história, uma trajetória e uma palavra, mas Ele quer que no meio do caminho a gente não perca, não tenha perda nem dano, pelo compromisso que firmamos com Ele. E aquilo que Ele decretou está decretado sobre a tua vida. Não vale nada do passado, não vale nada que difere no presente. Oh glória, porque há uma palavra sobre você. Você e a tua casa vão prosseguir. Você e teus filhos vão caminhar. Você vai continuar. Pastor, e se eu morrer não tem problema. Tu está no céu e na terra. Deus cuida de tudo. Ele continua mantendo os filhos na presença. Ele continua mantendo a promessa de pé. Se coloque de pé. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Há alguém em nosso meio que nos visita, que veio em busca de um sobrenatural, de um abrir, de um efatá. E ouviu essa palavra e falou: pastor, é para mim. Tem alguém essa manhã que não é cristão, que está aqui pela primeira vez, nunca entrou por essas portas, mas diz: pastor, essa palavra